os acontecimentos reais aconteceram aí por volta do ano 1000. Não é isso? Então, pessoal, vamos concentrar então. Vamos lá, todo mundo concentrar então, para a gente começar. Então, lá pelo ano 1000, né, aconteceu tudo isso, aí as histórias originais pelo ano 1000, 1050, 1060, e o Shakespeare, em 1606, portanto, aí quase 550 anos depois, o Shakespeare reconta essa história com interesses, obviamente, ligados à sua época, né? E essa história é a história de um sujeito chamado Macbeth, que na história de Shakespeare chama-se Macbeth, e que é um general do rei Duncan, que encontra, uma ocasião, 3 bruxas que fazem para ele uma profecia de que ele irá primeiro virar Thane de Cawdor, e depois que ele irá virar rei. A notícia de que ele havia virado Thane de Cawdor chega logo em seguida, trazida por um nobre, que vem então recompensá-lo pela sua eficiência na batalha, e aí então ele se depara com a outra perspectiva. O general que ouviu a profecia com ele, chamado Banquo, recebeu a profecia de que ele seria pai de reis, embora ele mesmo não fosse rei. O Macbeth, com a sua mulher, já tinha de alguma maneira cogitado a possibilidade de matar o rei, e aí então a Lady Macbeth, aproveitando uma oportunidade única, que é um autoconvite que faz o rei para a casa deles, para passar com eles um tempo, então ele organiza então um estratagema, um complô para matar o rei, o que de fato fazem, colocando a culpa em 2 ajudantes, assim, em 2 camareiros, que são mortos em seguida pelo próprio Macbeth, para impedir que eles tenham a chance de dizer que não foram eles. Em seguida, o nosso agora rei Macbeth, não é isso? Decide também matar o banco, porque ele chega à conclusão de que tudo aquilo que ele havia feito, que lhe custara muito em termos de culpa e de dor, iria beneficiar apenas aos descendentes de Banco, porque a profecia dizia que eram os descendentes de Banco que reinariam e não os seus próprios descendentes de Macbeth. E aí, quando nós paramos a história, nós estávamos aqui no momento em que assassinos foram convocados pelo rei Macbeth, agora rei Macbeth, e receberão as instruções agora de como farão para matar Banquo. Estamos então na página 10, na cena número 2, é isso? Tá? Então, quem está na vez da leitura, por favor? Lady Macbeth, que acha seu marido triste, diz-lhe que coisa sem remédio não tem valor. O feito já está feito, mas o rei não concorda. Nós ferimos a cobra, não matamos. Vai reviver enquanto o nosso céu ainda periga ante as suas presas. Que as coisas se destrocem, céus e terra sofram, antes que em medo nós comamos, dormindo na aflição de pesadelos que à noite nos abalem. Antes mortos com aqueles que a paz mandamos, que deitarmos a mente torturada em sono inquieto. Duncan está na tumba, dormindo após a febre desta vida. A traição triunfou. Nada, ameaço, malícia em casa, veneno ou tributo ainda pode tocá-lo. Ele está lamentando que não dorme, né? Ele não está com a sua consciência pesada. Então, é antes de estar morto como Duncan, do que como ele vivo sem paz. Não é isso? Ele não está feliz com a situação que ele está vivendo. Macbeth promete à mulher que ainda naquele dia provorás dobre da noite, há de vir um feito aterrador. Ela quer saber o que é. Olha, o que é o feito aterrador que vai acontecer naquele dia ainda? É a morte de Banco, naquela noite, né? Fique ignorante e inocente, tolinha, até louvar o feito. Noite cega, vem selar o suave olho do dia, e com a mão sangrenta e invisível rasga em pedaços o fio de vida que me tem preso. A luz vai se espessando, voa o corpo para a selva enegrecida. Já começa a puxar o bem do dia, e a noite para a presa agora guia. Espanta-se, aguarda para ver. Só o mal pode o mal fazer crescer.
Por favor, venha comigo. Agora ele está completamente diabólico, né? Porque agora ele acha que só o mal com L consegue fazer o mal com U crescer. Então ele agora aderiu completamente à ideia da noite, à ideia da sombra, à ideia da escuridão. E é com essa índole que ele vai levar agora a cabo, né, o assassinato do Banquo. Um terceiro. Shakespeare aqui sugere que este misterioso terceiro assassino dará cabo dos outros dois. Um terceiro assassino junta-se aos dois primeiros e monta um tocaia perto do castelo. Está escuro. Chegam da cavalgada Banquo e Fleece com uma tocha. Os homens atacam de surpresa e matam o geral. O menino escapa. Esse misterioso terceiro assassino não entra mais na história. Então sugere, provavelmente Shakespeare queria ter aí construído uma ponte para o assassinato dos outros dois, né? Que seriam mortos por esse terceiro. Mas ele nunca consegue fazer essa solução, ele desiste. Nos filmes, de modo geral, nas versões cinematográficas, acaba assim, esse terceiro mata os outros dois. Mas aqui é um desses problemas que às vezes tem em Shakespeare. Ele não consegue produzir uma harmonia completa. Excesso de trabalho, pouco tempo para fazer as peças, etc. Então o Banquo foi-se. Matou o Banquo, mas o menino Fleece acabou escapando. Tá? E agora vai haver aquele jantar ao qual o Banquo havia sido convidado, jantar esse que é importantíssimo aqui no decorrer da história. Muito obrigado. Quem está na vez, por favor. Cena 4. O banquete está preparado. Macbeth, fazendo o humilde anfitrião, mistura-se com a mulher aos presentes. Um dos assassinos chega e comunica a morte apenas de Banquo. Ali jaz em uma vala com 20 golpes fundos na cabeça, todos eles mortais. Macbeth, hipocritamente, antes de iniciar a ceia, declara: aqui estaria a honra do país, se aqui tivéssemos presente Banquo. Ele já sabe que o Banquo morreu, portanto está fazendo só a cena, né, dizendo que aumenta muito a ausência do Banquo naquele jantar. Aparece o fantasma de Banquo e se senta na cadeira de Macbeth, que se perturba com a visão. Mas quem aqui fez isso? O que, senhor? Não podes me acusar, e nem sacudas para mim o teu cabelo ensanguentado. Ele está falando com o fantasma, entendeu? Quer dizer, ele está falando com uma cadeira vazia. Entendeu? Macbeth está falando com uma cadeira vazia. Vamos, senhores, o rei não está bem. Não está vendo. E agora, o que é que diz? O que importa? Fala, se puderes. Se ossário e tumba agora nos devolvam os que enterramos, nossos monumentos serão razão de abutres. O fantasma desaparece e Macbeth recompõe-se. Perdão, eu não vos espanteis, amigos. Sofro de mal estranho, negligível, para quem já sabe. A todos vós, saúde. Já vou sentar-me. E dai-me muito vinho, beba a todos os que estão à mesa, e ao querido Banquo que nos falta. Quisera vê-lo aqui. Volta o fantasma. Ele que pediu, né? Bebamos fundo. Macbeth está cada vez mais perturbado. Fora, longe dos olhos, volta à terra. Teus ossos estão ocos, frio o sangue. Não tens penetração com esses teus olhos, com as quais me fitas. Vai-te, sombra. Arremedo irreal desaparece. Sai o fantasma. Ele se foi e eu sou de novo um homem. Sentai-vos, por favor. Lady Macbeth diz ao marido que ele acabou. Com alegria, rompendo a festa com seus desmandos. E esquecendo de momento a hierarquia, encerra a festa e manda o rei dormir. Saem todos. Macbeth, agora menos tenso, está irritado com a ausência de Macduff, o Ten de Fife,
ante a sua alta ordem de comparecer ao jantar e decide ir ao dia seguinte consultar as bruxas. Macbeth, vocês lembram dele? É aquele que chega aquela noite com o Lennox para buscar o rei. É aquele que, enquanto o Lennox vai lá descobrir o rei morto, conversa com o Macbeth. É aquele que diz que as coisas andam muito ruins, que tá tudo muito, a noite foi muito estranha. Lembra do Macbeth? Macbeth é o Ten de Five, quer dizer, ele é como era antigamente o Hamlet, o Macbeth, ou seja, ele era um pequeno ali nobre, semi-nobre ali da região. E esse Macbeth não foi ao jantar. Não foi ao jantar, apesar do expresso convite do rei. E isso faz com que nós possamos imaginar que esse Macbeth esteja nesse momento desconfiadíssimo da verdade sobre os acontecimentos da morte do rei Duncan. Nesse momento, talvez ele não saiba ainda da morte do Banquo, mas já sabe da morte do rei Duncan, né? Foi ele que, aliás, quase descobriu isso. Macbeth. Hão de falar-me, anseio por saber pelos piores meios, o pior, em meu proveito tudo há de ceder. Estou tão fundo de sangue que, de paro, a volta e a travessia são iguais. Eu tenho em mente estranhas empreitadas. O Macbeth tem estranhas empreitadas em mente, né? E é isso, com isso, né, a gente vai entrar na próxima cena. Obrigado, João. Valéria, por favor. Cena 5. As 3 bruxas na charneca encontram Hécate. Hécate é a divindade grega da feitiçaria, habitando as encruzilhadas, lugares de eleição da magia. É aparentada a Artemis. Essa ideia de que na encruzilhada que você faz bruxaria, que é uma ideia até hoje usada assim, né, é muito velha, muito antiga, é uma ideia grega. Que as adverte de que Macbeth, um filho tão sem jeito, as procuraria de manhãzinha, para saber do seu porvir. Recomenda-lhes que levem panelas e encantos com mágicas e com quebrantos. Quer dizer, o rei disse que vai lá visitar as bruxas, né? E quem está dizendo para as bruxas, quem está avisando é essa Hécate, que é uma espécie de bruxa maior de todas. Cena 6. Em algum ponto da Escócia, Lennox, desconfiado, comenta com o Lorde a coincidência dos acontecimentos trágicos de Duncan, cuja morte é atribuída aos filhos, e Banquo, cuja morte é atribuída a Fleance, filho também. Só falei para acordar seu pensamento de que pode ver mais longe. Eu só afirmo que as coisas estão estranhas. São 2 mortes atribuídas aos filhos que teriam matado seus pais. E o Lennox, que também está desconfiado de que tem alguma coisa estranha nisso, comenta que coisa estranha isso, não é uma coisa normal, tem alguma coisa estranha acontecendo. As pessoas sentem que tem alguma coisa que não está bem, né? E esse é o Lennox também que está se convertendo que está aí também aos poucos entrando em oposição ao rei Macbeth. Como sofreu Macbeth? Tanto que, logo em fúria santa, não matou os crápulas, atordoados com bebida e sono? Não foi um gesto nobre, não foi sábio, pois não há coração que não se irasse, ouvindo os 2 negar a sua culpa. Digo eu que ele agiu bem, e penso mais, que se prendesse os filhos do rei morto, que o céu o permita, eles veriam o que é matar um pai. Fleance também, mas saiba que se diz que, por negar sua presença à festa do tirano, Macbeth está desgraçado. Sabe acaso para onde foi? O Lorde diz que o filho de Duncan, de cuja herança o tirano privou, vive na corte inglesa, onde Macbeth teria ido ter com o rei Eduardo, para buscar ajuda contra Macbeth, com o apoio dele lá no céu, despertando Seward. Seward, um homem de idade, é tio de Malcolm e Donald Byrne, é o general das tropas inglesas. Duque de Northumberland. Tal notícia exasperou em tal medida o rei que ele já se prepara para a guerra. Esse Seward é verdadeiro, existiu. Esse Edward é o Eduardo o Confessor, o rei santo da Inglaterra, de fato existiu, e era o rei lá naquele momento, 1050, era um rei que fazia milagres, tinha as mãos santas, curava doentes, era um rei espetacular. A Inglaterra nessa época era católica, né? Estamos falando de 1050, então ele foi canonizado, o rei Eduardo Confessor foi canonizado pelo Papa, é santo católico.
Os dois filhos fugiram, né? O Malcolm foi para a Inglaterra, enquanto o Donalbain foi para a Irlanda. E esse, então, que foi para a Inglaterra, foi pedir ajuda ao rei, que então colocou esse Seward para atender ao pedido de atacar o Macbeth. Então, está havendo uma preparação na Inglaterra para haver uma guerra entre a Inglaterra e a Escócia para retirar o Macbeth do poder. Lennox manda o Lorde à corte inglesa para alertar Macduff contra a retaliação planejada por Macbeth e para que volte a ser abençoada a pátria que hoje sofre sob a mão maldita. Mão maldita de Macbeth, não é isso? Aqui tem uma impressionante parte agora em que o Macbeth volta lá para o Covil das Bruxas e faz então recebe novas informações sobre a sua existência. Quer passar? Pois não. Não, tá. Cena 1. As 3 bruxas preparam poções numa caverna escura. Troveja entre Hecate com 3 outras feiticeiras e elogia as colegas. As recém-chegadas partem. Entra Macbeth. Bruxas secretas dessa noite, negra. Que estão fazendo? Elas respondem. O que nunca tem nome. Por que é assim, né? Porque saber o nome é ter poder. Então, a primeira coisa que alguém, para fazer uma bruxaria contra alguém, tem que saber o nome da outra pessoa. Quando você não sabe o nome, não tem poder sobre outra pessoa. Então, o que ela está dizendo para ele é que elas estão fazendo coisas que não podem ser reveladas sob ponto, né, sob pena de ele poder ter o poder que elas têm. É esse o sentido. Ele insiste em que elas respondam. As bruxas propõem. Diz se preferes que falemos nós ou nossos mestres. Como Macbeth quer vê-los, as bruxas os invocam sob a forma de aparições. Diz-me, poder inoto. Teu pensamento ouve e não diz nada. Ele já sabe. Ele já sabe. É. Ele já sabe, teu pensamento ouve e não diz nada. Primeira aparição. Macbeth, cuidado com o Macduff. Cuidado com o Thane de Fife. Me vou. Basta. Isso é assim, ó. Macbeth. Cuidado com o Macduff. Cuidado com o Thane de Fife. Me vou. Basta. É assim. Esse é o estilo do... Tá? Com interpretação. É. Seja quem fores, grato pelo aviso. Apoiaste o meu medo, apenas mais. Ele não ouve ordens. Eis um outro, ainda mais potente. Macbeth. Isso mesmo. Tivesse eu 3 ouvidos para te ouvir. Ser ousado, sangrento e resoluto. Ri dos homens, pois ninguém parido por mulher fere Macbeth. Olha só a informação, tá? Que é a segunda aparição diz a ele. Pode ser corajoso, porque nenhum homem, ninguém parido de mulher poderá ferir você. Mas em princípio ninguém, né? Porque todos os homens são, em princípio, paridos de mulher. Todos os seres humanos que existem. Não é isso? Então já é uma informação boa, né? Tá? Então continue, por favor. Então vive, Macduff. Por que temer-te? Mas, mesmo assim, prefiro garantir-me. Firmando o fado, não hás de viver. Para eu mostrar ao meu medo que ele mente. E dormir, apesar do trovejar. Pronto, agora ele já decidiu matar o Macbeth também. Né? Só porque não foi ao jantar. Né? O que é isso? Antes disso, é importante ler aquele trechinho ali, Trovão, terceira aparição. Trovão, terceiro, aparição. Uma criança coroada com uma árvore na mão. Pode ler a nota embaixo daí. Possivelmente uma menção simpática ao rei James I, governante da Inglaterra no tempo de Shakespeare. Como se essa aparição fosse uma profecia da existência de um rei, porque esse rei, James, antes de ter assumido plenamente o reinado, reinou um pouquinho quando era bebê. Ficou sem rei e puseram um bebê lá de rei. Então,
É isso que ele está dizendo, quer dizer, é como se ele estivesse colocando na aparição a profecia do reinado do rei James 600 anos depois, quando ele está escrevendo essa obra, né? Apenas para deixar o rei feliz com ele, né? Não sei o que está. Marqueteiro, né? Mas Shakespeare era isso mesmo, sujeito pragmático, né? O que é isso? Que se alevanta um herdeiro real e ostenta em sua testa de criança a glória do poder? É o rei James I. Ouve, não fala. Com bravo orgulho de leão ignora. Quem chora, quem reclama, quem conspira. Macbeth jamais será vencido enquanto a floresta de Birnam não subir contra ele em Dunsinane. Então, acabou de dizer aí a partir da aparição que ele nunca será vencido enquanto a floresta de Birnam não subir contra ele em Dunsinane, que é um lugar onde é o castelo, onde está o castelo do Duncan, que ele agora ocupa. Olha, uma floresta subir contra um castelo não parece uma coisa impossível de acontecer? Não é isso? O Macbeth não está, de alguma maneira, digamos aí, por essas profecias aí, confiante no que elas estão dizendo para ele. Vamos ver como é que ele reage. Pode continuar. Isso é impossível. Recrutar matas? Mas quem pede a árvore que desloque a raiz? Que bom augúrio! Mortos rebeldes só levantem quando Birnam mover-se, e o supremo Macbeth, com a vida natural, terá do tempo o alento dos mortais. Mas o meu peito quer saber mais, diz, se a tua arte pode dizê-lo, se a raça de Banco irá reinar aqui, não busque mais. Macbeth quer saber mais. As bruxas mostram-lhe no caldeirão um desfile de 8 reis, o último dos quais com o espelho na mão. Banco o segue. O rei está atordoado pela visão. Alguns eu vejo, carregam um orbe duplo e certo triplo. Visão terrível. Era então verdade, pois Banco ensanguentado me sorri, mostrando sua estirpe. Então é isso? As bruxas dançam e desaparecem. Fora da caverna, Lennox, que chegou a galope, procura Macbeth, para relatar-lhe que Macduff havia ido para a Inglaterra. Macbeth reage com cólera. Vou surpreender. Desculpe, pessoal, tem um errinho aqui. Aí não diz Lennox, aí é Macbeth, tá? Corrijam, por favor. Onde diz Lennox é Macbeth. Não, é certo mesmo. Também desconfiei e fui olhar. Vou surpreender. O castelo do Thane conquistar Fife. Passar da espada os filhos à mulher, todo o sangue. É tolo eu me gabar, e de fazê-lo antes de esfriar. Mas basta de visões. Onde estão eles? Leva-me onde eles estão. E aí então o Macbeth decide trucidar a família de Macduff, que não está lá para defender a família, porque foi para a Inglaterra. E a cena aqui é uma das cenas mais dolorosas da história, uma cena medonha, horrorosa. Nos filmes, então, ela fica insuportável de ver, assim, nas versões cinematográficas, porque uns assassinos vão lá e matam umas crianças e a mulher, uma coisa medonha, assim. E ele manda matar o Macduff como vingança pura e simples pelo Macduff ter, de alguma maneira, o traído. Ele supõe que o tenha traído, né? Ele não tem certeza, mas supõe que tenha sido isso que aconteceu. E é a cena 2, que nós vamos ler em seguida. Tá? Muito bem. Fife, Lady Macduff e seu filho cogitam com Rosse, seu primo, as raças do Thane para fugir. Sua fuga foi loucura. Nossos atos e nossos medos nos fazem traidores. Rosse retruca. Não sabemos se é medo ou se ele é sábio, e parte desejando que Deus abençoe seu primo Macduff. E quando Rosse sai, ela diz ao filho: menino, seu pai está morto. Que vai fazer? E como vai viver? O menino responde: como as aves, mamãe. Chega o mensageiro e diz à mulher que, se aceita de um humilde um bom conselho, fuja com seus filhinhos. Ela se recusa a partir,
decidindo usar a defesa feminina e dizer não ter feito mal a ninguém. Chegam os assassinos, que são afrontados pelo corajoso garoto, e o matam com um punhal. Lady Macduff sai gritando, assassinos, e é perseguida por eles. E aí, em seguida, há o massacre de todos, da mulher, dos filhos, dos criados, de todas as pessoas ali presentes. A próxima cena 3, houve um desastre aí de transcrição. Então, eu queria dizer para vocês, eu vou explicar o que está aí na cena 3, a gente vai continuar lendo ali direto de Malcolm, tá, Nelly? Tá? Mas o que está ali antes é o seguinte, o Malcolm, que está lá na Inglaterra, o Malcolm e o Macduff conversam, né? E o Macduff diz assim, olha, Malcolm, você tem que voltar para a Inglaterra, porque nós só vamos conseguir derrubar o rei e vamos conseguir, então, botar alguém no lugar que é você. Você é o filho mais velho, você tinha sido designado rei pelo seu pai, então você é que tem que voltar para ser rei. E daí diz assim, não, mas eu não posso. Mas por que você não pode? É porque eu sou um sujeito de uma vida completamente devassa, eu tenho uma vida ligada a todos ao baixo mundo, eu sou um fulano completamente sem regras morais, eu não tenho nenhuma decência, a minha vida é uma porcaria, como é que eu posso ser rei? E se eu for para a Inglaterra, para a Escócia ser rei dos escoceses, ou depois da morte de Macbeth, então isso significará que o sucessor de Macbeth será pior do que o anterior. Ele, na verdade, não falou isso, ele não é nada disso, na verdade, era apenas uma espécie de teste para saber se o Macduff iria continuar leal a ele apesar disso. Como o Macduff continua leal a ele apesar disso, então ele finalmente acaba concluindo que ele voltará à Inglaterra, que é o que está ali no texto a partir de Malcolm. Esqueça esse pedacinho aqui no meio, que está completamente truncado. Eu tentei consertar, passando aí hoje de manhã, passando corretivo nesse negócio, ficou pior do que antes, ficou muito ruim essa solução, tá? Então vamos ver Malcolm em frente agora. Tal paixão, filha da integridade de minha alma, matou as dúvidas e convenceu-me que é leal. Que Macduff é leal a ele, tá? Depois de ele ter pintado o pior quadro possível sobre ele, o Macduff continua sendo leal a ele, então porque é leal mesmo, tá? O demônio Macbeth, com muitos truques, já tentou pegar-me em suas mãos. E o cuidado ensinou-me a não ter pressa em crer, mas que só Deus se põe entre os dois. Pois doravante entrego-me a sua orientação e desdigo o que diz. De todas as barbaridades que ele disse dele próprio, ele vai agora desdizer todas, uma por uma, tá? Aqui abjuro culpas e manchas de que me acusei e que me são estranhas. Até hoje não conheci mulher, não quebrei jura, mal cobicei sequer o que era meu. Cumpri deveres e não trairia sequer o demo a um companheiro seu. Vida e verdade são para mim iguais. Só menti ao falar a meu respeito. Eu mesmo servirei a si e à pátria. Para onde, antes de sua chegada, o velho Seward? Seward é o duque de Northumberland e tio de Malcolm. Seu exército de 10.000 homens partirá sobre o castelo de Macbeth. O velho Seward, com 10.000 guerreiros em armas, estavam prontos a partir. Agora vamos juntos, que o sucesso coroa a justa causa. Por que cala? O que é bem-vindo e não a um só tempo custa a conciliar. Um médico de dupla que o rei, trata-se de Eduardo, o Confessor, 1003-1066, que reinou na Inglaterra entre 1042 e sua morte, canonizado em 1161 pelo Papa Alexandre III. Que é o rei Eduardo, já foi citado aí, é esse rei que agora entra na história sem grande sentido, mas tem um sentido para que ele entre na história. Mas agora o médico irá dizer das coisas milagrosas que fazem esse rei, o Santo Eduardo, né? Rei Santo Eduardo, o Confessor. Um médico diz a dupla que o rei cura doenças cujas doenças derrotam toda a arte, mas seu toque de tão santas, o céu lhe fez as mãos, as curas logo. De que doenças fala? Das chamadas o mal. E faz milagres o bom rei que muita vez, estando na Inglaterra, testemunhei. Como invoca ele o céu? Só ele sabe. Mas males estranhos, chagas inchadas que dá pena olhar e derrotam o médico. Ele cura. Ele pendura em torno dos pescoços com muita reza uma moeda de ouro e dizem que transmite a sua linhagem
a bênção de curar, e a tal virtude junta a ele ainda o dom da profecia. Há muitas bênçãos que cercam seu trono, proclama sua graça. Chega Rosse, primo de Macduff, trazendo notícias da Escócia. Quando vim transportar essas notícias que me pesavam, eu ouvi boatos que muita gente boa estava em armas, e vinha ter testemunho no fato, vendo o tirano com a tropa em alerta. A hora da ajuda é já. O seu olhar na Escócia criaria 1000 soldados. Contra tal dor, a mulher lutaria. Rosse decide contar o massacre a Macduff, que pedindo que o ouvido... Esse aqui está errado, só corte fora o D, por favor. O quê? Tá? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Rosse decide contar o massacre a Macduff, pedindo que o ouvido não odeie a língua que lhe transmite o mais pesado som que ele jamais ouviu. Em seu castelo, tua mulher e filho foram selvagemente assassinados. Relatar os detalhes juntaria as mortes dos cordeiros à sua própria. Macduff reage, desesperado, mas Malcolm diz a ele que afie nessa pedra a sua espada, de dor faz ira e duro o coração. Macduff decide partir para a guerra. Eu não posso nos meus olhos ser mulher e homem na palavra. Eu posso, né? Quer dizer, ele pode chorar, né? Nos olhos ser mulher significa chorar. Eu posso nos meus olhos ser mulher e homem na palavra. Mas, ó céu, corta o intervalo e põe-nos cara a cara, com esse monstro que domina a Escócia, ao alcance da espada. E se escapar, que o céu o perdoa. Isso é viril. Vamos ao rei. Nossas hostes estão prontas. Só falta a despedida. Esse Macbeth está pronto para cair, e o próprio céu está armado. Aceita essa alegria, até a noite longa acaba em dia. Até a noite longa acaba em dia. E lembre dessa linha, que é muito, muito, muito interessante, tá? Depois a gente debate. Muito obrigado, Nelly. Marcelo, por favor. Ato 5, cena 1. Em Dunsinane, numa sala do castelo, um médico e uma dama de companhia conversam sobre a estranha doença de Lady Macbeth, que, segundo a criada, faz coisas e diz coisas dormindo. Lady Macbeth, empunhando uma tocha, entra na sala sonambulicamente. Médico e dama, à distância, observam os movimentos da rainha. O que faz ela agora? Olhe, parece esfregar as mãos. Isso é uma das suas ações costumeiras, esse parecer que está lavando as mãos. Eu já a vi continuar a fazê-lo por todo um quarto de hora. O que ela está querendo lavar nas mãos? O sangue do rei Duncan, né? O sangue da mão, né? Mas ainda há uma mancha aqui. Atenção, está falando. Vou anotar o que vem dela, para satisfazer com maior precisão minha memória. Sai, mancha maldita, sai, eu disse. 1, 2, mas então é hora de agir. O inferno é tenebroso. Que vergonha, meu senhor, que vergonha. Um soldado com medo? Por que teremos de temer quem o saiba, quando ninguém puder pedir contas ao nosso poder? Mas quem havia de pensar que o velho tivesse tanto sangue? Ouviu isso? O Tang Fife tinha uma esposa. Onde está ela agora? Mas como estas mãos não ficarão limpas nunca? Chega disso, meu senhor, chega disso. Estragará tudo com esses repentes. Ainda há cheiro de sangue. Nem todos os perfumes da Arábia hão de adoçar essa mãozinha. Ó. Lave as mãos, vista a camisa da noite, não se mostre tão pálido. Vou dizer de novo, Banco. Banco está enterrado. Ele não pode sair da tumba. Ao leito, ao leito. Estão batendo no portão. Venha, 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 dê-me a sua mão. O que está feito não pode ser desfeito. Ao leito, ao leito, ao leito. Dá para imaginar alguém mais atormentado com a culpa, né? Do que isso, né? Um tormento da culpa, né? Muito obrigado, Marcelo. Por favor, cena 2. As tropas inglesas lideradas por Malcolm, seu tio Seward e Macduff aproximam-se do bosque Birman, perto de Dunsinane. No castelo, Macbeth recebe as notícias de aproximação das tropas inglesas. Ele nada teme, porque Malcolm, que nasceu de mulher, não poderia fazer-lhe mal. Então não foi parido? Quem conhece toda a mortal sequência me informou. Nada temas, Macbeth. Ninguém parido por mulher terá força sobre ti. Podem todos fugir, nobres traidores, para juntar-se aos ingleses comilões.
O coração e a mente que sustento não duvidam nem temem um momento. Chega a notícia de que são 10.000 soldados ingleses. Macbeth chama Seyton, um oficial, e medita. Vai embora. Seyton, eu empresto o coração. Quando penso, Olá, Seyton. Este embate me garante para sempre ou me destrona. Eu já vivi bastante. A minha vida já murchou. Como a flor esmaecida e tudo que nos serve na velhice. Honra, respeito, amor, muitos amigos. Não posso ter mas, sim, em seu lugar, pragas contidas, honra só de boca, dada sem coração por covardia. O rei é informado de que sua mulher continua doente e pede ao médico. Cure-a disso. Não pode ministrar mentes doentes, matar lembranças de tristeza antiga, apagar males escritos no cérebro e com um doce antídoto limpar do peito opresso a carga perigosa que pesa o coração. Nisso o doente tem de curar-se a si mesmo. Está vendo que beleza de esse trechinho aqui? Ele pede principalmente se ele pode tirar a opressão do coração da mulher dele. Assim, nisso só o doente cura a si próprio. Não é possível. Muito obrigado. Indomar, por favor. Cena 4. Na floresta de Birman, a tropa inglesa corta ramos de arbustos e galhos, atrás de que se esconder para encobrir o seu número. Cena 5. Dentro do castelo, em Dunsinane, ouve-se um grito de mulher. A rainha está morta. Macbeth lamenta. Só lê a notinha, por favor. Não perca a nota. A conclusão aqui é de que a rainha se suicidou. Embora não esteja explicitamente escrito isso nesse momento, tá? Ela devia só morrer mais tarde. Haveria um momento para isso. Amanhã e ainda amanhã. Arrastam nesse passo o dia a dia, até o fim do tempo pré-anotado. E todo ontem conduziu os tolos. Havia em pó da morte. Apaga a vela. A vida é só uma sombra, um mau ator, que grita e se debate pelo palco. Depois esquecido. É uma história, que conta o idiota. Toda som e fúria, sem dizer nada. Essa é a frase mais famosa dessa peça, né? Ficou famosíssima. E aí, então, a tradução não está muito feliz. Quer ler a nota, por favor, embaixo? Esse trecho famosíssimo é assim traduzido por Carlos Alberto Nunes. A vida é apenas uma sombra ambulante. Um pobre cômico que se empavona e agita por uma hora no palco, sem que seja, após, ouvido. É uma história contada por idiotas, cheia de fúria e muita barulheira, que nada significa. Para registro, recorde-se o original inglês de beleza intraduzível. Pode ler. I don't know. Lives but a walking shadow, a poor player that stretches and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. A beleza do inglês é absolutamente irreproduzível. É uma das mais belas. Como é que é aí, doutora Alice? Nessa sua edição, quem traduziu? É a mesma, então? Mas é a mesma daqui. Isso virou uma expressão famosíssima, né? Sound and Fury, né? Fury, quer dizer, é uma expressão que virou uma espécie de ditado e que não se consegue nunca traduzir tão bem quanto no original inglês, né? Essa é uma dificuldade intrínseca a isso. Então, quando esse é o mais importante, o mais famoso dos diálogos, dos monólogos de Macbeth. É quando ele começa a dizer que a mulher não tinha que ter morrido ainda não. Não era a hora dela ter morrido ainda. Né? E dizendo que a vida é uma coisa meio sem sentido, né? Completamente sem sentido. Bom, então, quer continuar, por gentileza? Um mensageiro vem relatar ao rei que quando estava de guarda na colina, olhou para Birna
Ele pareceu que a floresta avançava. Macbeth desmerece a informação como bobagem, mas relembra a profecia das aparições. Nada temas se Birna não chegar a Dunsinane. O rei começa a perder o controle. Porque a floresta de Burma estava chegando em Dunsinane, não como floresta em si, mas por meio dos disfarces dos ingleses que usavam os galhos como anteparo, né, para se esconder. As coisas começam a ficar ruins para Macbeth. Ele ainda tem a tal da prerrogativa de que ninguém nascido de mulher vai poder machucá-lo, né? Com isso ele ainda conta, né? Obrigado. Fernando, por favor. Tá? Cena 6. As tropas inglesas, já na planície diante do castelo, iniciam o ataque. Macbeth, prisioneiro da situação, racionaliza. Estou atado ao trono, não há fuga. Tem de seguir sempre como o urso. Mas, dentre eles, qual não foi parido? Só a ele temo, mais ninguém. Entre os atacantes, né? Muito bem. Macduff e Macbeth lutam. O rei desafia o general. Perdes tempo, vai lutar com quem seja vulnerável. Vive de encantos e homem que é parido não me derrota. Não adianta encanto e deixa o anjo mau a quem serviste. Dizer-te que Macduff foi arrancado, fora do tempo, ao ventre de sua mãe. O Macduff nasceu de cesárea. Entendeu? Onde é que as coisas deram tudo errado agora? Que esse Macduff nasceu de cesárea. E, portanto, não foi parido por mulher, né? No sentido estricto senso. Obviamente que lato senso, no sentido amplo, né? É óbvio que foi, mas no estricto senso não, porque ele foi retirado cirurgicamente, né? E não pela via normal. Então, é isso que fará com que o Macduff possa derrotá-lo. Macbeth é morto e tem a cabeça cortada. Obrigado. Tá. Cena 9. Cena 9. Dentro do castelo. Toque de retirada, clarinete. Acho que a gente não está ouvindo. Será que você não está muito longe? Dentro do castelo, toque de retirada, clarinada. E entram com tambores e bandeiras Malcolm, o velho Seward, Rose, Tênis e soldados. Malcolm é o filho mais velho do Duncan. O Seward é aquele general inglês que comandou os 10.000 homens que derrotaram Macbeth. E é primo do Malcolm. O tio do Malcolm. O Rose é aquele nobre que vai lá avisar, né? Avisa o Macduff e conta para ele os acontecimentos lá da morte da sua família. Tênis são os diversos tênis e soldados. Deseja salvo os que ainda estão ausentes. Alguns têm de partir, mas os que eu vejo dizem ser baixo o preço desse dia. Morreu pouca gente. Estão faltando seu filho e Macduff. O Seward tinha um filho, que é o Seward Jr., que morreu. Tá? A morte é descrita. Eu não pus para não alongar a história, porque não é essencial para a nossa compreensão. Pagou seu filho o resgate fatal. Viveu apenas para chegar a homem. Mas tão logo afirmou o seu valor no inabalável posto onde lutou como um homem, morreu. Então está morto. Foi retirado do campo, a sua dor não deve se medir por seu valor, que é sem fim. Foi ferido na frente? Na frente? O pai quer saber se ele foi ferido na frente ou nas costas. Se foi ferido nas costas, é chato, porque ele fugiu, né, foi ferido fugindo. Então, se o ferimento foi na frente, é sinal de que ele morreu lutando. Essa é a diferença. Então, o pai está perguntando se o filho foi ferido na frente. É tudo que ele quer saber. Né? Daí o Ross confirma, na frente. Então vá lutar por Deus. Se meus cabelos todos fossem filhos, não podiam ter morte mais bonita. Seu dobre já suou. É o toque do final da vida, né? E o seu valor vale mais dor do que a que nós sentimos. Não mais morreu bem, com as contas pagas. Que Deus o tenha, mas conforto chega. Salve, rei. Volta Macduff. Volta Macduff com a cabeça de Macbeth.
Salve, rei, pois o sois. Olhai aqui, a besta maldita do tirano. O tempo agora é livre, e eu vos vejo cercado pelas pérolas do reino, de cuja saudação eu sou a voz, mas cujas vozes quero junto à minha, para gritar alto, salve, rei da Escócia. Salve, rei da Escócia. Todos dizem isso para quem? Para o Malcolm, né? Que agora é o rei da Escócia, legítimo. Não gastaremos tempo muito largo, antes de compensarmos seu amor, pagando dívidas. Tênis e parentes sejam agora condes os primeiros, com tal nome na Escócia. Então aí criou-se a nobreza escocesa, porque os Tênis não eram nobres exatamente, né? Então inventou-se um cargo honorífico novo chamado conde, para transformar aquele lugar chamado Tênis num condado. É assim que nasceram os condados da Escócia. Isso é histórico, né? Então os Tênis viraram condes agora. Quanto ao mais que deve ser plantado nesta hora, como chamar ao lar que está no exílio, fugindo a teia, alerta os tiranos, mostrar ao mundo os ministros cruéis, do real carniceiro e a diabólica rainha, que por vossas próprias mãos deixou a vida toda obrigação, que hoje nos cabe por graça da graça, há de ter seu lugar, medida e hora. A e a todos nossa gratidão, convidando-os a escolher para a coroação. A rainha que deixou a vida por suas próprias mãos, está confirmado o suicídio, né? Esse pedacinho confirma-se o suicídio. E acabou a história de Macbeth. Essa é uma história cruel, noturna, soturna, difícil. Diga, Marco. É verdade, porque o resumo, ele se arrepende mortalmente de ter confiado nas bruxas que os enganaram com palavras dúbias, né? É isso mesmo, isso o resumo não pegou. Bem lembrado, Marco, tá? Bom, então temos a história de Macbeth. Gostaram dessa história? Essa história é maravilhosa, sabe? A tradução da Bárbara Leodora não é das melhores, assim, às vezes ela nos dá um pouco de trabalho para entender o que está escrito, mas em todo caso, né, nós acho que conseguimos entender a história. A primeira parte é sempre essa, em que a gente tenta entender o que está escrito, para a gente poder debater agora dentro de uma visão assim de compartilhar o conteúdo, para nós não falarmos aqui de coisas que vocês não entendem. Essa história, sob o ponto de vista estrutural, é muito simples, muito mais simples que Hamlet, por exemplo, muito mais simples que Rei Lear. Esses dois são duas histórias complexas, né? E ela se parece, sob o ponto de vista de estrutura, com aquelas comédias mais simples, como a Noite de Reis, como a Medida por Medida, que são obras bem simples, muito simples, assim, sob o ponto de vista da trama, né, da que está ali sendo considerada. Mas acho que a sequência normal de coisas é mais ou menos assim, né? Macbeth é um sujeito que de alguma maneira já imagina matar o rei, desde o início ele tem essa ideia, embora isso seja pouco claro e mais implícito ao longo da história, não é isso? Aí finalmente aparece uma oportunidade, porque antes disso as bruxas o encontram e contam para ele, fazem essa profecia de que ele seria Thane de Cawdor e seria depois rei dos escoceses. Ele fica muito surpreendido quando aparece a confirmação da primeira parte, né? E o banco que anda com ele recebe a profecia de que ele será pai de muitos reis. Aí em seguida, depois que o rei toma uma decisão, o rei decide ir visitar Macbeth no seu castelo em Inverness. E aí a Lady Macbeth, que já estava sabendo de tudo, porque havia recebido uma carta do marido antes, imagina que essa seja a grande oportunidade para que eles possam matar o rei e usurpar, portanto, já conforme previsto pela profecia, muito embora tudo indica que antes da profecia, elas já tinham esse plano, em algum momento tinham. E aí então a Lady Macbeth monta um plano diabólico, que é de botar a culpa lá em dois cavaleiros, que
que seriam em seguida mortos, e executam um plano. No dia em que esse plano é executado, nessa noite em que é executado, coisas estranhíssimas acontecem, a noite é inquieta, e mesmo assim, naqueles dias que se passaram, coisas completamente estranhas e inesperadas também aconteceram na região, como, por exemplo, uma coruja ser capaz de matar um falcão, coisa absolutamente improvável, digamos assim, entre dois animais adultos. Não seria possível que isso acontecesse. Não é? Os cavalos enlouquecerem, e o fato de que já era dia, mas a escuridão continuava. A escuridão continuava enquanto ainda era dia. E aí você tem o Macbeth precisa assumir o poder e dar-se conta de que trabalhou para o banco, porque afinal, quem é que vai acabar herdando durante 7 ou 8 gerações são os filhos de banco e não dele. Então ele precisa arrumar um jeito de matar banco também. E ele então manda uns assassinos matar o banco e o Fleece, que é o seu filho, pois não? O banco? Nós não sabemos o que vai acontecer depois, né? Porque nós não sabemos depois o que acontece. Porque, veja, a história e os acontecimentos a que a história se refere estão há 550 anos do rei James I, que é o rei que manda na Inglaterra naquele momento. Então, 550 anos são suficientes para que pudesse haver o final da linhagem do Malcolm. Imagine que o Malcolm não tenha tido filhos, por alguma razão, tenha morrido rápido. E aí, então, quem iria assumir por algum modo enviesado, circunstancial, seria esse Fleece, que escapou da morte. Então, na verdade, não é alguma coisa com a qual nós devemos nos preocupar muito, porque trata-se de uma história que, em parte, é completamente ficcional, porque o rei James não tinha nenhuma garantia de que ele era herdeiro do banco. O que ele queria dizer é que ele via-se, o rei James achava-se a ele, porque afinal ele precisava estar associado àquela dinastia prevista lá atrás. Né? Quer dizer, aqui é todo o tempo história e ficção misturadas, o tempo todo um com o outro. Então nós não sabemos como é que o Fleece vira rei, ou se é o Fleece, ou se é o filho do Fleece, ou se é o neto do Fleece, não sabemos. Mas temos que supor que isso tenha acontecido, embora não sejamos capazes de entender como foi o mecanismo, porque a história acaba com a morte de Macbeth, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é uma coisa de se perguntar mesmo, né? Mas aqui trata de ficção, basicamente, tem que ser visto como ficção, e não como livro de história. Aqui, essa história. Que é um caso também, né? Ficamos mesmo no ar. Quer dizer, o que aconteceu com o Fleece? Não temos a menor ideia. Não está na peça. Não foi definido na peça os acontecimentos do Fleece. Por isso é que os editores da época de Shakespeare achavam que tinham o direito de inventar mais um pedaço. Por exemplo, quando no Rei Lear, a versão que dominava, que era mais vendida, era uma versão final em que o Edgar e a Cordelia casavam. Mas na versão de Shakespeare original, a Cordelia é morta, né? E o rei atrás nos braços, o Rei Lear, ela é morta, enforcada por um carrasco, e aí o rei traz a Cordelia e morre em seguida. O editor naquela época achou esse final muito triste, e falou assim, mas como que faz agora? E o Edgar, então, que conseguiu, né, se livrar do seu irmão Edmond, mata o Edmond naquele duelo final no Rei Lear. O que acontece com o Edgar? Então, alguém achou que o negócio bom era casar o Edgar com a Cordelia. Então, o sujeito mudou a história completamente para ver se fechava esses dois, para não deixar aberto. É muito comum isso em Shakespeare. Na Tempestade tem lá uma menção a um determinado personagem que nunca mais aparece depois, como se ele deixasse depois, para fazer depois a continuação, e esquecesse. Sabe o que esquecesse de fazer? É muito comum em Shakespeare, não tem a menor dúvida. Então há sempre alguns problemas de forma em Shakespeare,
porque ele trabalhava com uma velocidade extraordinária, ele era ator, diretor, então eles faziam as peças e faziam, quando terminava aquela, já tinha outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Então, aí uma falta de cuidado, às vezes, nesse acabamento, que foi muito piorada pelas intervenções e interpolações posteriores de sujeitos que achavam que queriam estudar, fazer a história de outro jeito. Não, porque são uma parte que é irrelevante. É mais ou menos quando você pega uma catedral gótica e descobre que tem lá uma pedra, que tem lá uma cor feia. E que tem lá um pedaço lá que está um pouquinho torto. Nada disso depõe contra a catedral gótica, né? Quer dizer, a Shakespeare é tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo os pequenos defeitos que possa ter ao longo das histórias são completamente toleráveis. Nesse caso, nem chega a ser um defeito. Ele simplesmente nos deixou para que nós conjecturássemos sobre de como é que o Flynn se transforma-se em antepassado do rei James. Passou para nós essa missão de conjecturar isso, né? Que é o sentido aqui, me parece, dessa história aqui. Bom, então o que acontece é que depois que o Banquo é emboscado e morto, o seu filho Flynn escapa. Depois disso, naquela mesma noite, quando Macbeth dá aquele jantar, aparece o fantasma de Banquo e o atormenta e o assombra. Ele fica completamente sem saber o que dizer, porque só ele vê aquilo, ele fala com a poltrona, com a cadeira vazia, com o trono vazio, e ele vai criando um mal-estar em todo o mundo, e aos poucos a mulher dele decide acabar com aquilo, para acabar com aquele constrangimento, e ele então resolve voltar para falar com as bruxas para entender o que está acontecendo. E as bruxas então, alertadas por Hecate, fazem lá então uma nova sessão com ele, em que aparecem os seus mestres, ou seja, os espíritos lá que elas convocam, e esses mestres são 3 aparições, fazem a primeira, alertam-no de que ele não deve temer Macbeth, a segunda deve temer, a segunda que ele não deve temer homem nenhum que não tenha nascido de mulher, e o terceiro, ele deve só temer a derrota se a floresta de Birnam se aproximar do seu castelo. Ele, achando que essas condições são muito irrealizáveis, as bruxas somem, desaparecem, e aparece então Lennox dizendo que Macbeth está na Inglaterra, provavelmente pedindo ajuda ao rei Eduardo, que é o Eduardo o Confessor. Ele fica enraivecido, manda massacrar a família de Macbeth, coisa que é feita. Enquanto isso, na Inglaterra, Macbeth tenta convencer o príncipe Malcolm a voltar com ele para a Inglaterra, enfrentar Macbeth e empossá-lo como verdadeiro e legítimo rei. Malcolm, então, precisa confiar em Macbeth, e aí faz o quê? Faz um testezinho com Macbeth, alegando para si os maiores defeitos possíveis, os maiores vícios possíveis. Como Macbeth insiste ainda lhe presta homenagem, ou seja, ainda lhe é fiel, ele então finalmente aceita, e eles aí, com o exército de Siward, que é primo do Malcolm, né? O outro irmão desaparece completamente, nós não sabemos nada mais sobre Donalbain, que está lá na Irlanda, não sabemos nada sobre a vida dele, o que aconteceu com ele. E aí então Malcolm entra na Inglaterra, entra na Escócia, vindo da Inglaterra, com 10 mil homens comandados pelo general Seward. E aí então, enquanto isso, nesse meio tempo, a Lady Macbeth se suicida, ela que passava as noites todas sonambulicamente tentando lavar as mãos, e ele então faz aquele discurso famoso que vocês leram aqui, até mesmo em inglês comigo, e finalmente então Macbeth enfrenta Macduff, que o derrota porque Macduff havia nascido de cesariana e não tinha sido tanto nascido de mulher, conforme a previsão das próprias bruxas. A floresta de Birnam, de fato, cresce contra o castelo porque os soldados ingleses se escondem atrás de galhos. Então a sensação que se tem é que a floresta vem na direção do castelo. Macbeth é morto, a sua cabeça cortada, e ele então é empossado Malcolm como o verdadeiro e legítimo rei dos escoceses. Esse Malcolm também existiu, tá, como verdade. E essa posse então acaba com o final da nossa história. Eu queria entender de uma coisa dessa, né? O que nós podíamos imaginar que isso tudo significa? Então,
Alguém tem alguma dúvida sobre a história, antes de mais nada? Algum ponto no ar? Diga. Nós sabemos que a história ela tem um fundo, né? Tem um fundo histórico, personagens. Banco parece que não. Banco parece que não é histórico, mas está naquela segunda versão lá. Tem 3 versões, né? A primeira lá daquele Hector, aí não tem banco. Na segunda tem o banco. Mas ele lá é diferente desse banco que nós conhecemos aí. Uma parte composta, então, de ficção, né? Lembrando que essa época que nós historicamente conhecemos como Renascimento, tem uma volta, né, ao período greco-romano, sobretudo nesse ponto ali que fala da emboscada contra o banco, né, e o menino escapa, tem alguma coisa a ver com o Édipo? Com o quê? Com a saga de Édipo, o início de Édipo. Já que nesse período ele tem essa inspiração. A gente não consegue responder, porque o Fleece é uma personagem absolutamente não desenvolvida. O Fleece aparece, não diz uma palavra, em nenhum momento da história toda, nunca diz palavra, não diz nem mesmo gato. O Fleece, ele aparece apenas como interlocutor do pai em 2 momentos. Naquele momento em que o pai diz ao filho que alguma coisa muito grave está acontecendo, que ele se sente assim atraído por um grande peso, que é como se fosse um peso do mal que está mais ou menos rodeando tudo ali. E depois, quando o Fleece quando ele é morto, ele fala assim para o filho: foge, me mataram, estou morto, foge, meu filho. E o Fleece não aparece nunca mais. Quer dizer, o Fleece não é uma personagem que a gente possa dizer muito a respeito dela. No caso da personagem, no caso de Édipo, a sobrevivência do Édipo, apesar de ter sido mandado matar pelo pai, né, pelo Laio, é um fator essencial na história, porque se não houvesse aquilo, não teria acontecido nada. Então, mais ou menos, daria para imaginar que onde acaba o Fleece, começa o Édipo. É claro que não dá para imaginar um Fleece com as mesmas circunstâncias edípicas, porque é uma história completamente diferente, mas alguém podia começar a contar aí a história de Fleece, né? de King Fleece, qualquer coisa assim, para tentar estabelecer uma ponte, mas isso seria apenas um mero capricho, né? Porque não é necessário o Fleece para a gente entender essa história aqui, a não ser na medida em que ele é outro filho acusado de matar o pai. Porque nos 2 assassinatos aí que há, exceto o da família do Macduff, etc., quer dizer, nos 2 assassinatos de um pai, porque no Macduff não é o pai que morre. No Macduff quem morre é a família toda, menos o pai que tinha escapado para a Inglaterra. Mas no caso do caso do Fleece, do banco, e no caso do Duncan, os filhos é que são acusados de matarem o pai. Não é isso? Tá? Quer dizer, essa história toda começa, só dá para entender isso que vocês acabaram de ler aí, se vocês considerarem aquela equação que eu sugeri aqui na primeira parte da tarde, de que o rei representa o espírito. O rei, mas o rei, não é só o rei, é o pai, né? Porque você tem um rei que é pai aí. E durante o tempo todo está se falando com o rei como se fala a um pai. Então, o rei representa o espírito. E essa é a primeiro dado da história, sem o qual nós não conseguimos entender nada, porque o que se mata aí não é apenas uma pessoa, não se trata de um regicídio, no sentido de matar um indivíduo que está incomodando os planos de alguém. O sentido todo é simbólico, não é isso? O Marquês de Sade, numa daquelas obras dele, eu acho que foi na boca do Domancé, não me lembro mais. O Domancé é um daqueles devassos lá do Marquês de Sade, talvez o mais divertido deles. E o Domancé diz assim: olha, nós temos que matar o rei, porque o que o Marquês de Sade achava que a única maneira da Revolução Francesa ter chegado a um ponto verdadeiramente definido era na hora que eles matassem Luís XVI. Luís XVI, coitado, era um pobre de um rei que não tinha nenhum mal, não era um sujeito mau, não era um sujeito desprezível, não era um sujeito injusto, era um sujeito assim, normal, e ele foi morto porque dentro do propósito, digamos assim, existencial da Revolução Francesa, era preciso matar Deus de alguma maneira. E como é que você mata Deus? Você mata o rei.
Então há essa conotação de que o rei, né, é uma figura a ser morta de qualquer jeito, né? O rei é a figura a ser morta de qualquer maneira, porque se você não mata o rei, o espírito continua vivendo, o espírito continua mandando. Porque é isso que o rei representa. Ele representa o espírito, não é isso? Ele representa aquilo que é transcendente a esse mundo da carne material. É isso que o pai representa. Então, aí vocês percebem que logo de cara, no primeiro momento dessa história, o que há é uma tensão já original entre quem? Entre o rei Duncan, e o propósito assassino de Macbeth, dos Macbeths, é isso? Do casal Macbeth. Ou seja, a história que vocês leram, no fundo, é apenas uma descrição dessa tensão, que vai se resolvendo aos poucos ao longo de todos os pontos que nós vamos lembrar agora aqui. Então, tudo começa com essa tensão entre o rei e, de alguma maneira, o que Macbeth representa, que é o céu e a terra que estão em tensão. Não é? O que está tensionado aí? O céu e a terra que está tensionado. Ora, o céu manda na terra, devia mandar pelo menos. Mas, no entanto, a terra tem planos de assassinar o céu. É isso que representa logo no início a ideia, né? Não é isso? A ideia da possibilidade de morte do rei Duncan, que está cogitada em potência na cabeça do casal Macbeth há muito tempo. Há quem diga, dos estudiosos do Macbeth, de Shakespeare, que aquela segunda cena do primeiro ato, em que se debate, em que tem aquela cena de guerra, que aquilo tenha sido interpolação tardia, que aquilo não foi escrito por Shakespeare. Bom, seja como for, nós não vamos saber exatamente, não seremos nós que vamos definir isso aqui. Mas há quem acha que aquela interpolação não ajuda nada, que não melhora a compreensão da peça, e em todo caso não nos atrapalha muito, porque naquela interpolação o rei Duncan não muda de natureza. Quer dizer, o que o rei Duncan representa? O rei Duncan representa a santidade. Porque ele é propriamente a santidade, porque é aquilo que o Macbeth diz dele, que é um rei bom, um rei que será muito planteado, né? É um rei que terá muitas saudades, que será visto cujo assassinato será visto com laivos de vingança. E é isso que o rei Duncan representa, uma espécie de santidade que, de alguma maneira, vai ser corrompida e destruída pela ação do casal Macbeth. Não é isso? Bom, quando o Macbeth se transforma em Cawdor, em que o rei então diz que vai à casa dele, o que significa simbolicamente isso? É o espírito visitando a matéria, é o espírito visitando a terra, o céu visita a terra, não é? Não é isso que representa isso, a ida de Macbeth, a ida do rei à casa de Macbeth? O rei vai visitar Macbeth como um espírito que desce e visita a matéria, que é sempre o princípio por onde as coisas começam. Por quê? Porque aquele que é menos importante, é sempre hospedeiro daquele que é mais importante, nunca o contrário. É por isso que o Espírito Santo baixa nas pessoas e não o contrário. Não são as pessoas que vão ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo que baixa nas pessoas. Ou seja, quem é hospedeiro sempre é aquele que é menos na escala de importância e valores relativos naquela relação de poderes. O rei Duncan, que representa o Espírito, vai visitar a matéria. Ora, isso é simbolicamente o quê? É a ideia de que a matéria, então, por esse critério, né, por esse caminho, de alguma maneira está redimida. Tanto é que o rei Duncan diz do seu parente e agora Cawdor, né, tem de Cawdor que ele é o melhor dos parentes. Não é isso? Ele não diz do Lord Cawdor, não diz do Cawdor anterior, que ele se arrepende muitíssimo de ter dado tanta importância e ter feito tanta confiança nele. Vocês não veem nisso uma ligação com o mito de Adão e Eva? Pois a queda, né, a queda que havia havido era a queda original do Adão e Eva. Quer dizer, a queda que há de Cawdor é a traição que faz o subordinado, ou aquele que está embaixo, sobre aquele que está em cima. Ou seja, já houve uma queda aí, que é simbolizada pelo Cawdor, e vocês não sabem porque o resumo não trouxe isso, mas o Cawdor, na hora da morte, arrepende-se enormemente de ter sido rebelado, etc., como se ele estivesse preparado para ir ao purgatório,
Mais ou menos assim. Né? Mas o resumo não botou isso. Eu talvez vá botar agora quando for constar isso. Né? Surge uma oportunidade para a Terra de assassinar o céu. A oportunidade é a presença do rei dentro do castelo de Macbeth. Essa oportunidade não se aproveita de modo simples. Você não toma essa decisão fácil, tanto é que o Macbeth reluta imensamente em fazer uma coisa dessa. Afinal, isso é uma coisa muito grave. Matar o céu é uma coisa grave. Lady Macbeth não tem os mesmos problemas de dúvida moral. E por que ela não tem problemas de dúvida moral? Porque ela representa simbolicamente a Eva. Ela não parece a Eva? Não é ela que tenta o marido para comer o fruto proibido? Pois a Eva, a Lady Macbeth, é a Eva em pessoa. Só que a Eva, vocês também já sabem, porque estiveram aqui no Gênesis, eu expliquei a vocês que a Eva não é de modo nenhum a mulher, no sentido antropológico da palavra, que nós interpretamos aqui o Gênesis, vocês lembram que estiveram aqui, que antes da presença da Eva já existia a primeira mulher. O homem foi criado, homem e mulher, antes da menção a Adão e Eva. Portanto, a Eva não representa a mulher, mas a Eva representa um componente feminino, que existe nos homens também, não é isso? Simbolicamente feminino, mas que também está nos homens, que é o desejo ilegítimo. É isso que a Eva representa. Ou seja, a Eva representa o desejo de um poder que a Terra não pode ter, porque é o poder do céu. O poder do céu não pode ser entregue à Terra. Então, o que é que ela representa na frieza total da sua atitude? Ela representa o desejo ilegítimo humano, que é essencialmente a razão pela qual houve a queda. O desejo que é a base da queda, quer dizer, que é a explicação, a justificação da própria queda do paraíso. É isso que representa a Lady Macbeth. Ela representa a Eva. Esse pedaço da natureza humana que deseja coisas que pode ter, que lhe são indevidas e não são legítimas. O desejo legítimo é o pedaço da natureza humana que constrói a tensão entre o homem e o céu. O desejo legítimo, que é o desejo, por exemplo, que Banco representa, ele é completamente legítimo. Há um desejo legítimo das coisas da Terra, mas nem todos os desejos da Terra são legítimos. Essa contraposição, portanto, entre esses dois indivíduos que estão em torno de Macbeth, a mulher dele, que representa o componente ilegítimo, e Banco, que representa o componente legítimo, fazem uma espécie de balanço entre essas duas opções, esses dois extremos. E é justamente Lady Macbeth, como Eva, quem produz completamente o plano maligno de matar o rei, que é morto de fato. Quando o rei é morto, acontecem dois fatos nessa história que são impressionantes e interessantíssimos. O primeiro é que, de acordo com a própria descrição do Macbeth, do Banco, né? Do Banco que descreve, não o Macbeth, houve uma noite inquietíssima, como se a natureza reagisse àquele crime, fazendo todas as coisas ficarem diferentes, ao inverso, contrárias. E há também aí aquele depoimento daquele velho, o velho que diz que nunca viu nada tão fora do lugar como agora. Nós não sabemos quem é o velho, né? Mas nós sabemos que o Lennox o chama de paizinho. Portanto, o velho representa de alguma maneira alguma estabilidade espiritual também, né? O velho é chamado de paizinho, mesmo que seja uma maneira apenas carinhosa de chamar uma pessoa de idade, é de algum modo também uma referência espiritual, né? E pergunta assim, de acordo com o Carlos Roberto Nunes: paizinho, a noite é tão poderosa assim? Será a noite tão poderosa assim? Noite aí entra em contraste com a ideia de dia. Quer dizer, a noite é o momento em que as coisas perdem os seus contornos, em que está escuro e você não consegue enxergar bem as coisas. A noite é o momento em que é possível, em que há uma predisposição para que as coisas se confundam. E se as coisas se confundem, o que acontece com elas? As ordens se desfazem, se desmancham. As ordens através das quais as coisas acontecem, se desmancham completamente e são então invertidas. A inversão da ordem é a proposta diabólica demoníaca por excelência. Por isso que nas missas negras
aquele pessoal que bota um colã vermelho, assim, aquelas coisas, palhaçadas de missa negra, e o pessoal usa uma cruz ao contrário, de cabeça para baixo, apenas para demonstrar que o que caracteriza fundamentalmente o satanismo é a inversão da ordem. Se você quer entender isso, é só ouvir as musiquinhas do Raul Seixas com o Paulo Coelho. O Paulo Coelho pertencia a uma ordem satânica chamada Ordo Templo Orientis, OTO, Ordo Templo Oriente, uma ordenzinha satânica inventada por um malucão chamado Alexei Crowley. E o Raul Seixas, coitado, não era satânico não, mas era apenas um sujeito que queria só fumar um baseado, né? O Raul Seixas não queria nada. Mas o outro era profundamente satânico, né? O Paulo Coelho. E as musiquinhas que fizeram em dupla são todas expressões de satanismo aí, implícito e secreto. É só você prestar atenção, eles estão propondo a inversão da ordem das coisas, que é a tal da sociedade alternativa. Viva a sociedade alternativa. A sociedade alternativa, que é só ler a letra, é a inversão total da ordem. É um processo satânico comum. É uma atitude satânica normal. Ou seja, quando acontece a morte do rei, que é simbolicamente a morte do espírito, todas as coisas se invertem e ficam diferentes e ao contrário, fora da expectativa normal que se tem para o modo como as coisas funcionam. O segundo fato ominioso que aparece aí são as batidas na porta. Porque as batidas na porta, que são as batidas de banco e de Lennox, né, que vem chamar o rei, são batidas como se fossem batidas na porta do inferno. E nesse ponto também o nosso resumo falou um pouquinho, porque aquele guardião da porta, né, aquele porteiro engraçado, a primeira coisa que diz é: estão batendo como se estivessem batendo nas portas do inferno. É como se o Macbeth, com o assassinato que promoveu, tivesse batido nas portas do inferno. E reparem que a partir daí ele transforma-se num sujeito mau o tempo todo, completamente mau. Não é isso? Na medida em que a mulher dele vai mais ou menos enlouquecendo, ele assume a tarefa de produzir o mal, coisa que então ela fazia. Ele então foi, nesse momento, completamente tomado pelo mal, tanto é que quando ela pergunta o que vai acontecer naquela noite, ele diz assim: calma, tolinha, fique tranquila, porque você vai ver só. Quer dizer, ele é o autor exclusivo da conspiração contra Banco. A morte de Banco e de Fleece, ele organiza sozinho, sem que a mulher tenha participado mais. A mulher some da história e só vai reaparecer no final quando ela está completamente louca, e aí então ela como que perde a sua consciência humana, quer dizer, ela deixa de ser humana e deixa alguma coisa, sei lá, um ente psíquico que anda por aí, desaparece como humanidade, e ele, no entanto, vai ficando cada vez pior, ele vai estando mal, cada vez pior, perdendo completamente as dúvidas morais que ele tinha sobre as suas próprias ações. Enquanto isso tudo acontece, e o Banco de fato é morto, não é isso? O Banco morre, mas sem que o Fleece tenha morrido, e a razão disso é porque é preciso dar credibilidade à sequência da história, em que o Banco teria, obviamente, descendentes. Enquanto isso acontece, um grupo de pessoas ali, basicamente o Lennox e o Macbeth, começa a desconfiar do rei Macbeth. Porque não é possível que haja uma coincidência tão grande. Não é isso? Não é possível que haja uma coincidência tão grande. O que será que aconteceu? Os filhos não matam os pais, porque a carne não mata o espírito. A carne não devia matar o espírito. O filho não mata o pai, de modo geral, porque isso é contra a natureza das coisas. Ora, se está havendo atos contra a natureza das coisas, esses atos, de alguma maneira, estão revelando a inversão da ordem natural do mundo. E começa a haver, então, sobretudo desses dois, do Lennox e do Macbeth, uma dúvida sobre se esse rei não está ilegitimamente ali no poder. O Banco, que tinha certeza que o outro tinha matado o rei, porque ele não tinha nenhuma dúvida, embora ele não tenha presenciado, ele chegou depois, o Banco já não estava mais aí para alegar nada, né? Já tinha sido morto, né? Já havia morrido. Mas esses dois, então, o que é que fazem? Esses dois vão buscar quem? Vão buscar o rei santo da Inglaterra, que é o Eduardo, o confessor. Porque a única maneira de produzir a ordem na Escócia novamente
era por ordem de um rei que fosse diferente do rei Macbeth, que fosse um rei ao contrário de Macbeth, um rei santo, com aqueles poderes todos de fazer aqueles milagres todos. O que o Eduardo, o confessor, representa por contraste ao rei Macbeth? O rei Macbeth, onde põe a mão, há dor e há mágoa e há morte. E onde o rei Eduardo, o confessor, põe a mão, a cura, a saúde, a salvação, a recuperação, a restauração, a redenção. E aí você compreendeu a diferença que há entre a legitimidade do rei Eduardo, o confessor, e a ilegitimidade absoluta que tem o rei Macbeth. E esse contraste é feito dramaticamente, né, do ponto de vista literário, né, pelo contraste entre o rei santo, que é de onde vem a solução, porque é o rei santo que manda o Sivat com 10 mil homens para derrubar Macbeth, tirá-lo do trono, e a tendência de Macbeth de manter aquela ilegitimidade permanecendo como estava ainda, daquele jeito. Quem é que deve substituir Macbeth? É o príncipe Malcolm. E o príncipe Malcolm, na verdade, tem todas as características positivas para fazer isso. Porque ele é o sujeito que, de alguma maneira ou de outra, está associado com o espírito e não associado com o mundo embaixo. Não é isso? A peça Macbeth é a única peça de Shakespeare em que as forças do mal estão presentes diretamente, que são por meio das 3 bruxas. Olha, o que são essas 3 bruxas? Essas 3 bruxas podem ser analisadas malignamente como sendo emissárias do demônio, portanto elas são criaturas malignas, né, por si próprias, mas também há uma chance de você interpretá-las como sendo as 3 parcas, né, Cloto, Alecto e Laquesis, né, as 3 parcas. As 3 parcas são aquelas 3 entidades muito velhas na mitologia grega, até muito mais velhas que Zeus, e que não atendem a nenhum dos deuses gregos, porque elas não devem obediência a eles, porque elas nasceram quando houve a castração de Urano, das gotas de sangue de Urano, que caíram, das gotas de sangue de Urano caíram sobre a Terra, nasceram, entre outras entidades, as 3 parcas. Quer dizer, elas são mais velhas, elas só são mais novas do que Urano e Gaia. Né? Urano, Gaia e Eros são os únicos deuses que são mais velhos do que as parcas. Essas 3 aí moram no inferno, e essas 3 aí, uma tece um fio da nossa vida, cada um de nós tem um fio lá. Então uma tece o fio, a outra o estica, e a terceira corta com uma tesoura. Ou seja, as parcas são entidades que marcam a ideia de destino humano. Essas 3 parcas são, de alguma maneira também, podem ser interpretadas como emissárias do destino, porque, de certo modo, elas acertaram todas as previsões. Por isso que nós devemos imaginar que os filhos de Banquo deverão também ser reis, conforme previsto. Não é? Porque acertaram as outras previsões. De fato, ele foi morto por alguém que não tinha nascido de mulher, ele foi morto depois que as florestas de Biran subiram sobre o castelo, avançaram sobre o castelo, e ele foi rei, de fato, e foi Thane de Cawdor, de fato. Portanto, é de imaginar que essas parcas representem não entidades malignas que estão representando o inferno, digamos assim, mas que elas representem a própria ideia de destino, mostrando, colocando já, descrevendo o que ia acontecer antecipadamente. Quando Malcolm finalmente é coroado rei, no final da história, porque não é Malcolm quem mata, Macbeth. Quem é que mata Macbeth? Quem? Macduff. E por que Macduff matou Macbeth? Porque ele não foi para uma mulher. Mas, no entanto, se a gente for pensar em quem é que Macduff representa simbolicamente nessa história, quem é que é Macduff? Macduff é o quê? É o anjo vingador. É uma espécie de anjo vingador que vem matar a Macbeth por causa da sua família trucidada, mas os anjos também não são paridos de mulher. Os anjos não são seres humanos. Entenderam como aí coincide a ideia de que ele é
ele não é aparelho de mulher, tanto do ponto de vista, digamos, médico, né? Ou, assim, digamos, obstetrístico, quanto do seu ponto de vista simbólico. Porque se ele é um anjo vingador nessa história, a única função do Macbeth é vingar e matar como um anjo faria. Aquele anjo que veio quando nós fizemos o pecado original, não veio um anjo com uma espada flamejante na mão? Esse é o conceito do anjo vingador. Ele aparece o tempo todo na mitologia cristã. Olha, vocês estão, depois da tempestade, ninguém mais tem o direito, né, de duvidar dessa interpretação, porque nós vimos aqui na Tempestade, que é um livro, é uma espécie de livro resumo da obra de Shakespeare, é o livro que ele fez para depois ir embora. Ele pede para o público que o libere-me, por favor, o público libera com o Shakespeare com as palmas, ele joga o livro de Próspero fora, queima, né, dentro da água, do mar, quer dizer, o confunde com o caos, e Shakespeare desiste tendo cumprido já a sua missão. Pois o Shakespeare, pelo esquema interpretativo da Tempestade, tem uma interpretação absolutamente legítima aqui na obra Macbeth. O anjo vingador vem, faz a morte do usurpador do trono do espírito, e as coisas voltam à normalidade com a recuperação da ordem, que representa a recuperação do trono pelo Malcolm, que é o legítimo descendente de Duncan. E é ele que podia, de fato, manter o poder espiritual presente, como o rei Eduardo, né, o confessor, fazia na Inglaterra. Do banco? Mas o Macbeth não é filho, o Donalbain é outro filho. O Macbeth não tem parentesco com o Duncan. Pelo menos é parentesco direto. O Malcolm é filho do Duncan e o Donalbain é filho. Agora, aí uma dificuldade de fazer essa extensão interpretativa, porque aí um problema das idades, viu? Porque o banco, o Malcolm e o Donalbain talvez tenham idades muito próximas para que ele possa ser... Mas circunstancialmente, embora não tenha lugar nenhum escrito isso, as circunstâncias acho que impedem essa interpretação. Mas todos os... Macbeth. Mas acho que nós forçamos demais. Porque as outras partes estão implícitas de alguma maneira no texto, e essa daí a gente teria que inventar uma paternidade dúbia, né, dos dois. Mas todos os oráculos são assim. Todos os oráculos, todos. Tanto é que o problema do oráculo de Delfos na Grécia é que aquela sacerdotisa que comunicava ao consulente o que os deuses achavam, dizia assim, olha, o Édipo foi lá, tudo começou aquela encrenca porque ele foi para Delfos perguntar quem é que é o pai e a mãe dele. E disseram para ele assim, olha, o seu pai e a sua mãe, você casará com a sua mãe e matará o seu pai. Em vez de responder ao Édipo com clareza o que era, né, o que fizeram? O oráculo deu a ele uma informação que o desesperou e o fez andar pela estrada na direção de Tebas, quando então ele encontra a comitiva do Halley e o mata. Né? Então todos os oráculos são por natureza dúbios e ambíguos. Todos. Não é? Tem exceção. Tem até o caso de Sócrates, em que Sócrates foi perguntar, não, né? Mas o Xenofonte foi.
perguntar para o oráculo de Delfos quem era o homem mais inteligente da Grécia. E o oráculo tinha respondido Sócrates. Foi a única vez na história dessa mitologia do oráculo que alguém deu uma resposta direta, e o que indica provavelmente que aquele consulta nunca existiu, quer dizer, foi apenas uma maneira de se defender no tribunal que Sócrates contou isso. Mas o que interessa é o seguinte, quer dizer, é o mesmo problema que ela levantou logo ali no início. Como é que faz para os filhos de Flice, para Flice e os filhos serem reis? Nós não sabemos essa resposta, mesmo porque o Shakespeare não queria resolver esse problema. Ele queria resolver uma coisa muito mais fácil do que isso, muito mais importante também. Ele não estava interessado em contar uma história verídica que pudesse dar uma sustentação à própria ideia do trono do James I, mas o que o Shakespeare queria nos dizer é que, como quase tudo que ele escreveu, quase todas as peças shakespearianas, você tem uma situação assim, em que há uma ordem estabelecida, essa ordem é destruída, de alguma maneira desativada. Na hora em que essa ordem é desativada, você cria um caos. Caos esse que só será solúvel, só será resgatado, só será rendido pela recomposição da ordem. Como se a vida humana fosse exatamente esse modelo. O que está aí é o modelo da vida humana de Shakespeare. Shakespeare acha que a vida humana é um processo de queda e redenção. Queda e redenção. Depois da queda do paraíso, nós passamos a ter uma vida exatamente assim. A queda e a redenção. A queda aí acontece pela morte do espírito, pela carne, pela matéria, que é o que o Macbeth representa. E essa queda, então, só os malefícios que geram disso, ou seja, a inversão natural das coisas, que gerarão uma situação insustentável, só é possível de ser purgada pela recuperação da ordem, que é a recuperação do espírito sobre a matéria. Porque o que é maior, necessariamente, o que é menor é necessariamente súdito do maior. E aqui fica muito clara essa relação súdito-soberano. Ou seja, a terra tem de ser súdita do céu, nunca ao contrário. O que aconteceu aqui foi a tentativa de usurpação da terra do céu. É a mesma tentativa que faz a guerra dos titãs contra Zeus, por exemplo. É a mesma situação. O que tem aqui é apenas uma recuperação com linguagem moderna, relativamente ao tempo dos gregos, da rebelião dos titãs contra Zeus, que Zeus acaba vencendo, recuperando a ordem. Pois não. Católico. Não, ele era um católico que não podia dizer que era católico, porque estava naquele momento da Inglaterra, que a Inglaterra virou protestante, então havia morticínios aos montes. O pai dele, por exemplo, que era católico, foi impedido de usar o brasão da família, quer dizer, foi de alguma maneira destituído da sua nobreza. A família de Shakespeare era da pequena nobreza. Então, o Shakespeare era um católico que não podia dizer que era católico, num país de protestantes ferozes, que estavam estabelecendo o protestantismo, e que, no entanto, é profundamente religioso, como concepção dramática, Então, as peças de Shakespeare, todas elas estão falando para você mais ou menos o que eu estou dizendo aqui para interpretar essa. Só que ele nunca transforma isso numa coisa explicitamente religiosa, porque ele não quer entrar no assunto, porque aqueles tempos são muito ruins para você debater religião. Ele não é supersticioso, apenas na medida em que alguém é supersticioso, uma pessoa normal é supersticiosa, mas ele tem uma profunda embasamento católico na sua dramatização das situações. Então, ele está aqui fazendo desde o início a comparação, mostrando a tensão que há entre o espírito e a matéria, porque, afinal de contas, um homem daquela época achava que o ser humano tem uma natureza dual, como hoje todo mundo que tem juízo devia achar também, porque a gente é ao mesmo tempo matéria e ao mesmo tempo espírito. Nós não somos matéria como um bichinho, apenas matéria, mas somos matéria também como um bichinho.
E nós somos espírito, como Deus é espírito. De certo modo, temos um pé em cada lado. E é por isso que a condição humana é dramática, é trágica. A condição humana é trágica, justamente por causa dessa contraposição de natureza. Nós vivemos sempre sob a tensão dessas duas coisas que nunca se resolvem perfeitamente bem. Porque você não consegue resolver uma inteiramente sem a outra ter sido resolvida em um tempo. Então, você tem um corpo, tem que cuidar dele. Então, você tem que continuar existindo. Então, você é subordinado aos assuntos da Terra. Mas, ao mesmo tempo, você tem apenas uma existência temporária nesse corpo. Depois, você terá o seu espírito, que não pode ser, de modo nenhum, desprezado. Então, é por isso que o Paul Dill, a gente já discutiu isso várias vezes aqui, sobretudo no dia da interpretação da teogonia. E, aliás, durante o ano, se vocês quiserem saber a minha opinião, quer dizer, quem entendeu a teogonia e o Gênesis entendeu umas maiores chaves interpretativas para entender qualquer espécie de outra obra que você possa imaginar, porque são as chaves interpretativas totais. Não é? Então, o que essa tensão, nessa tensão, então, existe sempre uma possibilidade de sublimação, de olhar para cima, e uma tendência para baixo. O que é que nos leva para baixo? É o desejo humano legítimo. Ora, qual é o desejo humano legítimo? É o desejo da matéria substituir o espírito. É isso que o Macbeth representa. O casal Macbeth representa. E o Duncan representa o espírito. Essa vitória parcial que até a matéria tem sobre o espírito, que é o assassinato de Duncan, irá gerar como consequência uma inviabilidade de todas as coisas. Tanto é que a rainha enlouquece. Tanto é que o Macbeth começa a produzir uma trilha de sangue. Ele não se contenta, ele vai matar umas crianças e a mulher inocente do Macbeth da maneira mais cruel, de uma maneira vingativa. Ele vai produzindo o efeito contrário a tudo aquilo que possa ser visto como decente e bom. E essa trilha de desastres só será destruída, só será obstaculizada e parada se você puder recuperar a espiritualidade original, ou seja, a ordem original que pressupunha que o espírito estava da matéria. E é isso que acontece quando você põe um Malcolm imposto ao Malcolm. Mas para isso é preciso antes matar a fonte da rebeldia. E a fonte da rebeldia é morta pelo Macbeth, que representa aqui exatamente a figura do anjo vingador bíblico. Ele é um anjo vingador que aparece como uma espécie de raio durante a história e que mata o Macbeth, justamente porque ele não é nascido de mulher, porque ele é um anjo, na verdade, né? Ele simbolicamente representa um anjo e não um ser humano, que aí, nesse caso do Macbeth, sob esse ponto de vista, na sua simbologia, ele é totalmente não nascido de mulher. Se quanto homem, nós podemos sempre dizer que ele é indiretamente nascido de mulher, porque afinal ele foi gestado dentro de uma mulher, no útero de uma mulher, por outro lado, como simbologia angelical, ele é completamente não nascido de mulher. É isso que o Macbeth representa. Ele representa a interrupção abrupta e dramática no curso das coisas que iam indo para baixo, indo para a escuridão total e completa. Essa peça de Shakespeare é, portanto, de todas elas, aquela em que esta contraposição entre céu e terra está mais clara. Não há nenhuma outra peça em que esta maneira de ver de Shakespeare, que é um instrumento da própria, que é uma característica da obra dramática de Shakespeare, esteja tão claro quanto nesse momento aí, nessa situação que vocês acabaram de ler comigo. Parece claro para vocês isso, pessoal? O que mais? O que é que vocês... Então, né? Quer dizer, a frase é para justamente ficar perguntando o que é que será que significa. É uma frase, é um teaser de marketing. Então, não tem muito a ver com o nosso assunto, mas, no fundo, vós sereis reis é a promessa que as bruxas fazem para ele. É uma promessa completamente mentirosa, porque é a promessa diabólica por excelência. Quando o diabo tenta Adão e Eva no paraíso, como é a argumentação que o diabo usa para que Adão e Eva comam o fruto proibido?
que vocês vão saber tudo que Deus sabe. Não é isso? Não é essa a argumentação do diabo? Vocês se comerem, sabe por que Deus não quer que vocês comam isso? Porque Deus não quer que vocês saibam tanto quanto Ele. Pois é a mesma promessa de vós sereis reis. A promessa que o diabo faz, a promessa que o diabo faz para o Adão e Eva é exatamente a promessa que as parcas aí, ou essas bruxas, se querem chamar assim, fazem para o Macbeth. Porque, em essência, né, quando você olha para a cosmologia cristã e compreende, então, porque a cosmologia cristã está por trás da obra. Nós não vamos conseguir tirar isso daí, pessoal. O Shakespeare era cristão e trabalhou dentro dos critérios cristãos. Então, estamos olhando para a realidade da obra, né? A cosmologia cristã está implícita nisso. Então, quando você olha para a cosmologia cristã, então o que é que você tem? Você tem uma situação assim muito simples, né? Você tinha um homem perfeito, que era o homem inicial, o homem primordial, que vivia num grau de santidade automática. Nesse mundo, nesse momento, não existia Brahmane nenhum na Terra. Por quê? Porque todos eram Brahmanes. É como se não houvesse necessidade de Brahmanes. Você não tem, não há religião nenhuma, porque a religião só é necessária se você tem que religar alguma coisa. Religião vem de religar. Se está todo mundo ligado, não precisa de religião nenhuma. Então todo mundo era padre. O primeiro padre, na verdade, é Adão, né? O primeiro padre que aparece no mundo é Adão, porque Adão é o sujeito que, não havendo mais aquela história primordial, precisa agora convencer os outros a se religarem. Então, Adão é o primeiro padre. Essa é a razão pela qual, na Divina Comédia, o Adão está no céu, embora seja um pecador em si. E o Dante Alighieri pergunta para a Beatriz por que Adão está no céu. Ela não responde com clareza, mas a resposta é essa. Porque Adão, de alguma maneira, representa o primeiro padre, o primeiro sujeito que fez o positivismo da religação. Ora, se você tem uma situação de fato em que houve uma cisão entre a fonte espiritual e o ser humano real, concreto, então há duas possibilidades apenas aí de o diabo operar. Ou você está dizendo para o ser humano que nós somos deuses propriamente ditos e que devemos estar no lugar de Deus, que é essa tentação que as bruxas fazem para Macbeth, porque a tentação que Macbeth tem é de ser Deus, ele quer ser rei. Mas ele não quer ser rei no sentido apenas de ter um pouco mais de dinheiro, de poder mandar nos outros. Ele quer ser rei porque ele tem a ambição metafísica de ser Deus. Quer dizer, é o homem que tem a ambição metafísica de ser Deus. Macbeth representa simbolicamente o homem na sua ambição metafísica de ser Deus. O homem seduzido pela conversa da cobra. Qual é o pedaço do homem que é fraco e que aceita essa proposta com facilidade? É o pedaço chamado desejo material e legítimo. E esse desejo material e legítimo, quem é que representa? Simbolicamente a Eva. Porque a Eva não é uma mulher. Eu queria novamente dizer para vocês isso. A Eva não é a primeira mulher. A Eva é um componente dentro da alma humana que tem desejos ilegítimos. A mulher já tinha sido inventada antes de aparecer a Eva. O Adão e a Eva, o Adão não significa em hebraico homem, significa ser humano. Tá? Então, por favor, Adão em hebraico não significa homem, significa ser humano. Então, o ser humano foi inventado como homem e mulher. Existiam os dois. A Eva é um componente de desejo humano de natureza legítima, que é aquilo que Deus botou em nós para que nós tivéssemos algum merecimento qualquer, para poder dizer, puxa vida, esse sujeito merece ser salvo ou não. Ou seja, o que fará a existência humana, sob o ponto de vista da perspectiva cristã, é a capacidade que você tem de controlar o desejo ilegítimo. É só isso que trata o cristianismo, no último análise, controlar o desejo ilegítimo. É isso que está implícito no mito de Adão e Eva. Nós vemos aqui no Gênesis detalhe por detalhe. Não é isso? Pois não, Lindomar?